Olá, meu nome é Rafael Lucino de Pontes, aluno de mestrado do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Esta é a apresentação do trabalho final da disciplina Projeto e Análise de Algoritmos. O nome do trabalho é Algoritmos Genéticos para o Problema do Caminho Mais Longo em Grafos, ou Longest Path Problem. Essa apresentação vai ser realizada da seguinte maneira. Primeiro descreveremos o problema, depois falaremos sobre a motivação e trabalhos relacionados. Posteriormente explicaremos os algoritmos, que foram divididos em duas etapas. Implementamos um algoritmo baseline baseado em uma abordagem de força bruta para o problema do longest path e implementamos 3 heurísticas utilizando algoritmos genéticos. Após isso falaremos sobre os resultados obtidos e a conclusão do trabalho como um todo. Iremos agora definir o problema do longest path. Dado um grafo G com V vértices e E arestas, o problema é o de encontrar o caminho simples de maior tamanho nesse grafo. Tal caminho pode ser calculado através do número de arestas pertencente ao caminho ou a soma dos pesos de cada arestas do caminho. Este é um problema conhecido por pertencer à classe NP-difícil. A busca por caminhos máximos em grafos tem grande aplicabilidade em contextos reais. Alguns exemplos podem ser destacados como recuperação de informação, design de circuitos integrados, patrulha de robôs e predição de localização em rotas. E um trabalho realizado por pesquisadores da Universidade de Coimbra propuseram algoritmos genéticos para aproximação do problema longest path. E esse paper foi a motivação para a implementação de tais algoritmos nesse trabalho. Para a implementação do algoritmo usado como baseline nesse trabalho, fizemos a implementação de força bruta recursiva para o longest path e com a adição de uma poda de árvore através da alcançabilidade de cada vértice. Já as heurísticas propostas para o trabalho são heurísticas utilizando computação genética. Duas das heurísticas utilizam o conceito de crossover entre os pais para a geração da nova prole, e a terceira heurística usa a ideia de mutação de cada solução para gerar novas proles. A nossa estratégia de baseline é um algoritmo recursivo de força bruta que basicamente utiliza uma busca em profundidade e vai calculando a distância de todos os nós, para todos os nós. A maior distância encontrada é o caminho máximo pertencente àquele grafo. Uma estratégia de poda para melhorar a eficiência também foi realizada. Essa estratégia utiliza a alcançabilidade, ou reachability, em cada vértice que é descoberto. O primeiro algoritmo genético que descreveremos é o crossover com interseção de caminhos. Utilizaremos a sigla GAIP, que significa Generic Algorithms Intersecting Path. Esse algoritmo busca por pares de subcaminhos que se intersectem. Para cada par que possua uma interseção, ou seja, algum vértice em comum, serão gerados novas proles, que são outros subcaminhos com diferentes ramificações das dos pais. Podemos ver no exemplo da figura abaixo, em que os dois pais são as linhas preta e verde, ou seja, subcaminho 1, 2, 6, 8, 5, 7... e subcaminho 3, 5, 8 e 10. Ambos têm uma interseção nos vértices 5 e 8. Logo, duas possíveis proles geradas são os caminhos 1, 2, 6, 8, 5, 3 e 10, 8, 5, 7. Nesse exemplo, podemos ver a ideia dos genes de ambos os pais mantendo-se na prole gerada. A segunda técnica genética utilizada também traz a ideia de crossover, porém sem a interseção de caminhos. A sigla GAMP significa Generic Algorithms Non-Intercepting Path. Este algoritmo busca gerar proles baseada em pais que não se interceptam. Ou seja, a cada dois subcaminhos que não possuem interseção, possíveis proles podem ser geradas entre os dois subcaminhos. Podemos ver no exemplo da figura abaixo, os dois subcaminhos pais são os subcaminhos 1, 2, 6, 11 e 9 e 3, 5, 8 e 10. Podemos ver um exemplo na figura abaixo, em que os dois subcaminhos pais são as duas retas pretas, ou seja, os subcaminhos 1, 2, 6, 11 e 9 e o 3, 5, 8 e 10. Podemos ver que eles não se intersectam. Porém, a ideia do algoritmo GAMP seria de utilizar vértices que conectam os dois subcaminhos, porém não fazem parte dos subcaminhos. Por exemplo, nesse caso, temos os vértices 6 e 8. Eles conectariam os dois subcaminhos, gerando novas proles. 4 proles geradas nesse caso são os subcaminhos 1, 2, 6, 8, 10, 1, 2, 6, 8, 5, 3, 3, 5, 8, 6, 11, 9 e 10, 8, 6, 11, 9. Ou seja, vemos que o algoritmo conectou os dois segmentos, formando 4 novos segmentos diferentes. O terceiro e último algoritmo genético implementado usa o mecanismo de mutação. A sigla GAM significa Generic Algorithm Mutation Mechanism. A ideia desse algoritmo é de gerar proles utilizando tal mecanismo de mutação, aumentando o caminho a cada iteração. Este algoritmo não necessita de dois pais para gerar a prole. Apenas um é suficiente. Ele utiliza um conceito de pressão de perturbação de cada população, que é um valor associado à melhoria das soluções a cada nova geração. Essa perturbação está relacionada com o tamanho das soluções, ou seja, soluções maiores, que são melhores para o objetivo desse problema, possuirá maior perturbação, que fará com que a prole sempre melhore a cada etapa. De acordo com o valor escalar dessa perturbação em cada vértice das gerações, ela fará com que ramificações aconteçam em cada pai para que sejam gerados seus filhos que terão seu caminho maior. Por exemplo, podemos ver na figura abaixo que o subcaminho 1, 2, 6, 8, 10 sofreu uma perturbação no vértice 2, porque a aresta 2, 4 é maior do que a aresta 2, 1. Logo, a 2, 4 foi incorporada a nova solução, ou seja, para a nova prole. A mesma coisa aconteceu com o subcaminho 1, 2, 6, 8, 10, em que o vértice 8, 10, que está na ponta do subcaminho, é menor do que outras possibilidades, como a aresta 8, 5, 3. Logo, essa aresta foi substituída graças à perturbação. A primeira fase dos resultados foi avaliado o tempo de execução de todos os algoritmos e a comparação entre todos. Na figura 1, temos as linhas para o algoritmo de bruta força e para as 3 heurísticas genéticas implementadas. O eixo X simboliza o número de vértices do grafo utilizado, e o eixo Y o tempo em segundos. Nesse experimento, mal podemos ver a performance dos algoritmos genéticos, dado a grande discrepância entre o algoritmo bruta força e os genéticos, em termos de tempo. Então, rodamos o experimento novamente para um grafo com um número menor de vértices.
Na figura 1, o número de vértices ia até 18, e o tempo de execução do algoritmo força bruta cresceu exponencialmente. Já na figura 2, o número máximo de vértices utilizado foi 12. Aqui podemos fazer uma comparação um pouco mais clara, em que o algoritmo de força bruta ainda continua com seu crescimento exponencial, apesar de que, para o grafo com vértice número 12, ainda o bruta força se comportou um pouco melhor do que o algoritmo genético GAIP. E os outros dois genéticos, o GAMP e o GAM, tiveram desempenho muito melhor, sendo quase contínuo. Para fazermos uma comparação mais justa apenas entre os algoritmos genéticos, descartamos o força bruta e rodamos o algoritmo para grafos com um enorme número de vértices. Por exemplo, na figura 3, número de vértices igual a 100. O algoritmo GAIP, assim como no resultado anterior, se mostrou o pior entre os métodos genéticos. E os dois algoritmos GAMP e GAM continuaram levando um número muito pequeno de segundos para executar. Na figura 4, fizemos o experimento com um grafo com número de vértices até 150, porém apenas com os algoritmos GAMP e GAM, já que ambos tinham um tempo de execução muito próximo um do outro e ao mesmo tempo muito distante do GAIP. E na figura 4, podemos fazer uma melhor análise da diferença entre os dois. O tempo de execução para grafos tão grandes quanto 200 vértices, o tempo ainda foi extremamente baixo, e o algoritmo GAM sendo ainda um pouco melhor do que o GAMP. Vamos agora para um resultado de precisão e a qualidade do resultado. Temos aqui alguns resultados dos 3 algoritmos genéticos. Nesse resultado foi avaliado para um número P de vértices em um grafo, qual seria a qualidade da solução. Quais seriam o número de vezes em que a solução máxima foi encontrada, o tempo e qual a qualidade da solução em termos de porcentagem se comparado com a solução ótima do algoritmo força bruta. Para o algoritmo GAIP, apesar do sucesso para todos os números de P ter sido baixo, o score alcançado, ou seja, a qualidade da resposta alcançada, não foi significativamente baixo. Portanto, para números de P igual a 100, o número de tempo em segundos não foi absurdamente grande, girando a casa de 300 segundos, e a qualidade foi em torno de 76%. O algoritmo GAMP teve um comportamento um pouco melhor. Foi possível realizar testes com um P maior, indo até 200, e a qualidade dos resultados também aumentou. O número de sucesso aumentou, conforme o número de P aumentava, o número de sucesso em cada 10 tentativas também aumentou. O tempo para o algoritmo GAMP foi melhor do que para o GAIP, para grafos ainda maiores, e o score, ou seja, a qualidade da solução, só aumentou. O algoritmo GAN, como já esperado e já visto nos resultados anteriores, conseguiu rodar com grafos ainda maiores, com P variando até 400. O número de sucessos, ou seja, o valor do caminho máximo alcançado, também aumentou, se comparado com os outros algoritmos, e também aumentou conforme P aumentava. O tempo de execução, novamente como já discutido, foi bem menor do que o dos outros algoritmos genéticos, e o score continuou consideravelmente alto, girando entre 95% e 98%. Como conclusão desse trabalho, vimos como um algoritmo ingênuo, tal como força bruta, pode tornar-se impraticável quando o valor da entrada cresce. Diversas estratégias para heurísticas, em geral, são necessárias para viabilizar tais soluções para problemas reais. O trade-off de tempo versus qualidade da solução é algo que deve ser seriamente levado em consideração, pois para vários problemas, às vezes uma pequena porcentagem de perda da qualidade é totalmente aceitável, dado a extrema diminuição do tempo de execução do algoritmo. E ainda assim, para casos em que as soluções dos algoritmos genéticos não produziram um sucesso alto, ou seja, não acertaram exatamente o número do maior caminho, a qualidade da solução, representado pela variável score, ainda foi consideravelmente alta. Por último, finalizando a comparação entre os algoritmos implementados nesse trabalho, temos que o algoritmo com melhores resultados em termos de tempo foi o algoritmo genético à base de mutação. Logo em seguida vem o algoritmo genético utilizando crossover e não interseções entre os pais. Após ele vem o algoritmo genético com crossover e interseções entre os pais, gerando as proles. E por último, o algoritmo ingênuo força bruta.